uma preocupação que eu, como cidadão, tenho com a CPI é tipo, porra, legal, é preciso, eu acho que a pandemia é um marco tão grande na história da humanidade, como um evento que muda tudo, que é preciso a gente analisar politicamente o que aconteceu e ver se o governo lidou bem com isso ou não. O que me preocupa é o como isso é feito de arma pra atacar o Bolsonaro, que tem os seus motivos pra ser atacado e que tá fazendo as merdas lá, mas também que não é a única raposa no galinheiro quando a gente fala de governo. Né? Monark, eu gostaria que não tivesse CPI. Tinha outra instituição que podia estar fazendo esse serviço que nós estamos fazendo. Essa instituição era a Procuradoria-Geral da República. Porra, mas o aí o Aras. cara lá é amigo dele, porra. Pois é, mas Amigo isso de é que todo não mundo. podia, né, Igor? É amigo do amigo. Isso é que não podia. Porque, olha só, o que é que diz a Constituição? Né? A lei que todos nós devemos seguir. Que o Ministério Público Federal, e no caso a Procuradoria-Geral da República, é o titular de direitos difusos e coletivos e é o responsável por investigar quaisquer formas de ilícitos. Né? Então, há algum tempo, o Procurador-Geral da República, como é que era escolhido o Procurador-Geral da República? Os procuradores indicavam 3 nomes e o presidente da República escolhia um dos 3. Isso dava... De preferência o primeiro da lista. Preferência em vários momentos foi o primeiro da lista. Né? Isso em diferentes governos. Governos do PT, governo Temer. O Temer não escolheu o primeiro da lista, mas escolheu um dos 3. Né? Isso dá ao procurador uma independência, porque ele não fica devendo poderes, não fica devendo favores, melhor dizendo, ao que nomeou ao presidente da República. Ele fica devendo à instituição, aos procuradores da República que escolheram. Sim. O que ocorreu que essa tradição, isso não está na lei, a indicação da lista tríplice. O atual presidente rompeu essa tradição. E o que aconteceu? Por que tem a CPI? Porque se a Procuradoria-Geral da República tivesse cumprido o seu papel, tivesse feito o serviço, né, não precisaria ter a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, porque a investigação estava em curso. Mas o que foi feito assim no âmbito da Procuradoria-Geral da República? Se voltou somente pelos erros, e existem erros que tem nos estados, e não são pouco não, tem muito, está fazendo certo nisso, mas tinha o pau que bateu no Chico, tinha que bater no Francisco também, tinha que apurar esses esquemões que estavam no Ministério da Saúde. Né? Então, se não tivesse CPI, nós não chegaríamos a isso. Veja, Monark, quando começou a CPI, eu estou dizendo aqui para vocês, a gente não estava com a hipótese de corrupção. A corrupção apareceu na CPI. Os irmãos Luiz Miranda, nós encontramos a história, eles vieram, nós os convocamos na CPI e lá eles contaram. As histórias que estão aparecendo, elas foram descobertas e não estava sequer na hipótese primeira do que nós estávamos investigando. Mas eu sinto que esses casos de corrupção, pelo menos esse dos irmãos, ele não aponta para um o Bolsonaro é corrupto. Ele aponta, porra, a gente tá vivendo num sistema onde a corrupção é praxe, e eu acho que todo governo que tiver vai ter gente em vários escalões diferentes tentando fazer corrupção. Não quer dizer que o Bolsonaro não seja corrupto. Perfeito. Mas existir corrupção no governo dele não é 100% só culpa dele, porque os agentes, eles são capazes de serem corrompidos independente do presidente. Isso de antemão já inclusive contraria o que o presidente originalmente dizia ou disse, que não tinha corrupção no governo dele, né? Mas veja só, neste caso concreto, o presidente sabia da corrupção. Ele foi noticiado no dia 20 de março da corrupção. Não tomou a providência devida sobre o esquema de corrupção existente. Alguns até argumentam o seguinte: não, mas não foi pago. Olha, meu amigo, a nota foi empenhada. Para quem não conhece a administração pública, empenho significa vou reservar aquele dinheiro para te pagar, né? E não era pouco dinheiro, era 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para fazer a máquina estatal reservar essa quantidade de grana, o negócio avançou em certo nível. Exatamente. Não, mais que isso. Tinha um recibo de um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares. Caralho! Né? Esse recibo de pagamento antecipado só não foi executado porque o danado do servidor, o tal do servidor, o Luiz Ricardo Miranda, disse: não, isso está errado. Salve, Luiz Ricardo. Obrigado. A gente tem um pleito de gratidão a Luiz Ricardo Miranda. Ele que aponta e ele que vai ao presidente da República. Aí depois o nome dele chega na CPI. Aí suspende o negócio. Tanto é, eu achei muito engraçado o governo dizer: não, nós não encontramos
a CGU fazer uma declaração que eu achei até hilária essa semana, que é a Controladoria Geral da União, dizendo, olha, nós não encontramos nenhum elemento de corrupção, mas mandamos cancelar o contrato. Ora, se vocês têm tanta convicção que está tudo certo, tudo resolvido, por que vocês mandaram cancelar o contrato? Se está tudo certo, tudo resolvido, por que a empresa lá da Índia, a Bharat Biotech, cancelou o contrato com a intermediária daqui, que é a Precisa, né? Eu tenho todos os elementos, indicam que Luiz Ricardo foi quem apontou primeiro, a CPI identificou, o escândalo veio, e aí o pagamento não ocorreu. Mas o pagamento estava na boca do caixa. Você colocar 1 bilhão na nota de empenho, era para fazer já o pagamento. E essa, Monark, é uma das investigações. Tem outra investigação que nós acreditamos que vai muito a fundo, que é a história dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E lá é grave, porque nós estamos encontrando lá que o poder público acabou se compliciando com o esquema das milícias. Caralho. Aí lá é um negócio mais grave que nós, nessa... O pessoal está chamando assim, né? Segunda temporada da CPI, pretendemos aprofundar a investigação. Caraca, que doideira, cara. Nossa, deve ser um... Por isso que tu fica recebendo as ameaças aí. Eu vi que tu andou pedindo aí pros caras... Escoltar armado? Chegou coisa no teu telefone, não foi? Chegou várias. Mas é o seguinte, eu nem, assim, eu até brinco, quando eu estou em Macapá, assim, a minha maior escolta é andar com Gabriel e Thaís, que são meus filhos, entendeu? Uhum. Então, eu nunca... Porque eles andam armados até os dentes? Se você, depois de dar uma olhada lá no perfil do Gabriel e Thaís, eu tô muito mal de segurança, se depender só dos dois, entendeu? Se depender só do Gabriel e da Thaís, e Gabriel, Thaís e do Antônio Gabriel, que é o meu neto, que eu também já sou avô, né? Então eu tô muito mal de segurança. Então, as primeiras que teve, assim, eu acho que eu lido bem com isso. Eu recebo, quando não faz ameaça diretamente, quando é só xingamento, só bloqueio. Mas quando aí começa a partir para ameaça, eu não sou de andar com escolta, não sou de andar com segurança, tenho uma aversão a isso, me resigno em relação a isso, mas se você fez uma ameaça a alguém, isso é crime, conforme o Código Penal, e você tem que responder por esse crime como está no Código Penal. Senão, a vida civilizada acaba, né? Eu chego aqui assim, olha, faz uma ameaça. A ameaça não é algo simples, né? Uma ameaça, você está tentando contra... Você está ameaçando alguém de tirar a vida de alguém. Você está ameaçando de agressão a alguém. Isso é crime, aí tem que ter a providência no âmbito da investigação. Essa história de andar com segurança nunca foi do meu feitio. Eu andei, não por escolha minha, mas isso não foi agora. Foi no ano 2000, eu era deputado estadual, aí o negócio foi um pouco pesado, né? Eu fiz algumas denúncias de esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do meu estado e de tráfico de drogas, né? Aí eles passaram a ameaçar, na época, os meus filhos. Aí, por conta disso, o governador, na época, designou, durante um tempo, um acompanhamento policial para mim. Mas isso aí foram 3, 4 meses, quando as ameaças cessaram. Não sou muito afeito a essa história de... Deve ser ruimzão, né, mano? Toda hora você vai para um lugar, aí o cara vai, ele tem que entrar, fazer o perímetro, você fica lá esperando. Você tem... Como eu sou cristão, católico, venho da Pastoral da Juventude, fui quase coroinha, né? Não, a parte que coroinha é exagero meu, né? Eu acredito muito na proteção divina. O que acontece se um cara contar uma mentira horrível lá na CPI? Segundo o Código Penal, é crime, né? É crime conforme o artigo... crime conforme o artigo... Quando você chega na CPI, você tem que fazer o compromisso da verdade, que é o artigo 202 do Código de Processo Penal. Se você mentir no depoimento da CPI, incorre em crime de falso testemunho, né, que é um outro artigo do Código de Processo Penal. Mas tranquilo, é preso em flagrante delito, você pode retificar o depoimento, restabelecer a verdade ou pagar uma fiança. A fiança dá R$1.000, R$1.500. Eu não acredito, cara. Vale a pena mentir, então. Não acredito, cara. Ou teve eu não devia nem estar falando isso, né? Porque eu incentivo alguns a acabar. Mas a luz do Código de Processo Penal é isso. Um depoente foi detido agora há pouco tempo. Tem os transtornos de ser detido, de ser preso, né? Mas eu acho que ele acabou fazendo essa escolha, né? Pô, vou pagar R$1.000, R$1.500, então vou omitir parte da verdade. Prefiro pagar R$1.500 do que pagar a minha vida, né? E tem tido... Ou pagar com mais tempo de cadeia, né? E tu sente lá, tu percebe lá muitos depoimentos que são
um bate de frente com o outro, eles são muito opostos, rola esse tipo de coisa lá? Sempre tem contradições. Para contradição, no Código de Processo Penal tem uma figura chamada acariação. É botar um de frente para o outro para dizer, olha, bora aí, quem é que está falando a verdade? Só que nós optamos na CPI não adotar esse procedimento, porque tem um delegado, amigo meu, inclusive é membro da CPI, é o Alessandro Vieira, um belíssimo senador, que ele diz algo que eu concordo com ele. Às vezes a cariação é um concurso sobre quem mente mais. Então é melhor não perder tempo com isso, né? Tentar ver o que conseguimos recolher individualmente de depoimentos, né? Mas, por exemplo... Rola muito teatro. Olha, o senhor Pazuello, ele foi depois no começo da CPI. Depois nós descobrimos que ele incorreu várias vezes em mentiras, né? Incorreu repetidas vezes. Ele, por exemplo, falou que um aplicativo de computador que eles tinham que eles tinham adotado o hidroxicloroquina. Lá em Manaus, ele tinha saído do ar por conta... Tratkov. Que ele tinha saído do ar por conta de um problema no sistema. Foi descoberto agora a partir de uma perícia do Tribunal de Contas da União que não teve problema nenhum no sistema, né? Não teve nenhum tipo de... Eles tiraram por conta da repercussão que teve. Mas esse é o senhor Pazuello, por exemplo, no momento do depoimento dele, ele disse o seguinte, quando foi perguntado, por que o senhor não reuniu com a Pfizer? Ele respondeu no alto da arrogância. É impróprio um ministro da Saúde reunir com empresários. O senhor devia saber disso. Caralho. Aí depois a gente pega um vídeo dele com a importadora de produto erótico. Reunido com a importadora de produto erótico para comprar vacina, né? Então é o seguinte... rola não só teatro, Monark. Eu acho que tem uma indústria que tem que se ganhado muito dinheiro em Brasília, tem que ser daquela indústria dos media trainings, né? Um dia desse saiu aí, inclusive, o media training de uma das depoentes da CPI, da senhora Mayra Pinheiro, que é conhecida como Capitã Cloroquina, né? Saiu o media training dela. No media training, Monark, Igor, no media training ela diz o seguinte, olha, você me organiza as perguntas aí, porque lá tem uns 5 senadores nossos, para eu dar as perguntas para eles me fazerem. Eles levantam e eu vou pro gol, né? Então tem tido uma indústria que eu acho que tem ganhado dinheiro lá em Brasília, nos depoimentos do CPI, essa indústria do media training.